Direto ao ponto. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao ponto. Olá, bom dia. Está a começar o Direto ao Ponto. Sou o Levi Salomão. Temos aqui em estúdio na praia todos os convidados. Hoje temos o Celso Ribeiro, do Movimento para a Democracia, Julião Varela, do PICV, e João Santos Luís, da UCIT. Todos aqui na praia, como disse. Vamos começar então o programa. O Banco de Cabo Verde emitiu um comunicado sexta-feira na sequência das averiguações que prometer fazer ao processo dos leilões. O Instituto Nacional da Previdência Social, depois de receber a reclamação dos bancos comerciais, apontando falta de transparência e favorecimento explícito a um banco em detrimento dos demais. Na altura chegou-se a dizer que o banco selecionado no concurso foi o que apresentou a pior proposta. O comunicado emitido sexta-feira pelo Banco de Cabo Verde, o BCV, diz ser legítima e procedente a reclamação efetuada pela maioria dos bancos participantes do primeiro leilão do Instituto Nacional de Previdência Social. Disse o comunicado do Banco de Cabo Verde que o processo dos leilões do INPS violou o princípio da transparência e que, por isso, é passível de ser anulado. Disse ainda que, além de não disponibilizar o regulamento dos leilões aos bancos comerciais, o INPS não partilhou a fórmula de cálculos da avaliação das propostas, o que demonstra a falta de transparência no processo, que a fórmula de cálculos utilizada pelo INPS para a avaliação dos riscos dos bancos participantes propicia resultados enviesados. Nesse comunicado, o BCV disse ter constatado também que foram introduzidas novas regras de rateio a meio percurso, melhor dizendo, incorporadas na carta convite do segundo leilão, facto que corrobora a conclusão de falta objetiva de transparência do processo, que caso o Banco de Cabo Verde não tivesse atuado a tempo, corria-se o risco de, num curto espaço de tempo, ocorrer uma desmobilização de depósitos no montante de 3,5 mil milhões de escudos cabo-verdianos de alguns bancos para um único banco, com impactos negativos nos principais indicadores prudenciais de alguns bancos. São alguns tópicos do relatório do Banco de Cabo Verde, aliás, do comunicado do Banco de Cabo Verde, divulgado à imprensa. Como disse, tenho aqui em estúdio o Celso Ribeiro, do PICV, o João Santos Luís, da UCIT, Celso Ribeiro, do MPD, melhor dizendo, João Santos Luís, da UCIT, e Julião Varela, do PSV. Vamos começar por si, Julião Varela. Surpreende o comunicado do Banco de Cabo Verde? Muito bom dia a todos, senhor jornalista. Bom dia, colegas do painel. Bom dia, cabo-verdianos e cabo-verdianas no país e na diáspora. Bom, em primeiro lugar, é preciso esclarecer se vamos ou não ter o relatório da auditoria feita pelo Banco de Cabo Verde, para podermos conhecer todos os pormenores e poder pronunciar com propriedade sobre esta importante questão que tem a ver também com o nosso sistema de segurança social. Portanto, é necessário conhecer o contraditório exercido pelo INPS e, portanto, no quadro desta auditoria, uma vez que há muitas informações desencontradas, portanto, neste dossiê. A primeira questão tem a ver, portanto, com a decisão para a realização do leilão, enquanto que o INPS diz que a decisão é do Conselho Diretivo, portanto, há informações contrárias de que terá sido, portanto, uma decisão, portanto, do Presidente, e que os membros do Conselho Diretivo, só a posterior, com a reclamação, é que tiveram conhecimento, portanto, da decisão do leilão. Portanto, é uma questão por clarificar. Há a questão, portanto, do regulamento interno sobre leilões, em que o INPS diz que disponibilizou toda a documentação e todas as informações, e o relatório da auditoria do BCV
vem dizer o contrário, portanto que efetivamente os regulamentos não foram disponibilizados, que não se partilhou a fórmula de cálculo para a avaliação das propostas, portanto, tudo isso como um processo completamente intransparente, que deixa o NPS, portanto, numa situação extremamente complicada, portanto, de ter realizado uma operação com impacto importantíssimo no sistema de segurança social, a pecar, portanto, por falhas dessa natureza, nomeadamente, portanto, a falta de transparência, conforme se constata, portanto, no documento distribuído. Por outro lado, há também a acusação de que terá sido alterado a meio percurso os critérios, portanto, para a averiguação das melhores propostas. De maneira que nós precisaríamos de conhecer as 47 páginas, portanto, do relatório que existe, para efetivamente podermos, com base no contraditório exercido pelo INPS, portanto, poder ver efetivamente toda a questão que se coloca em torno disso. Porque mas enquanto não se tem conhecimento, não tem o relatório em mãos, surpreende ou não este comunicado? Naturalmente que sim, portanto, surpreende-nos a todos, porque para já coloca-se a questão de onde está, portanto, a supervisão, onde está o Banco Central, portanto, em tudo isso, né? Como sabemos, portanto, o Banco Central é o banco que supervisiona, portanto, todo o sistema financeiro e não pode ser apanhado assim, desprevenido, e sobretudo agora que reconhece que efetivamente só teve conhecimento depois da reclamação dos bancos, ou seja, havia uma operação que já tinha sido realizada, portanto, estava-se no segundo leilão e só teve conhecimento, portanto, depois da reclamação dos bancos, e teve de imediato que intervir, mandando parar os leilões e ordenando, ainda antes da realização, portanto, da auditoria, que se cancelasse toda a participação, que os bancos comerciais cancelassem, portanto, a participação, cancelassem inclusivamente a transferência dos recursos reclamados pelo banco que supostamente, portanto, terá vencido o leilão. Portanto, o banco atuou logo que recebeu a reclamação desses bancos comerciais. Portanto, e reconhece também no comunicado que há um vazio legal. Portanto, a falta de regulamentação, que é da competência, portanto, do Banco Central nesta matéria, ou seja, reconhece que não existem neste momento condições, portanto, para a realização de operações dessa natureza, tanto mais que diz que só agora é que está a contactar entidades internacionais, portanto, no sentido de apoiar na realização, portanto, dos regulamentos necessários para operações dessa natureza. Portanto, é uma situação extremamente delicada e complicada, e nós, neste momento, uma outra surpresa tem a ver com o anúncio hoje do Sr. Vice-Primeiro-Ministro de que vai mediar o processo, de certo modo mediar o processo. Vamos chegar a este ponto. Eu pedi-lhe que ficasse por aqui nesta primeira intervenção. Vamos ouvir o que é que o CID nos diz sobre isto. João Santos Luís, a pergunta é esta: se surpreende ou não este comunicado do BCV? Bem, muito bom dia desde já. Os colegas do painel, Celso Ribeiro e Julião Varela. Igualmente, bom dia aos jornalistas, Levi Salomão e o suporte técnico, e os cabo-verdianos também, lá em casa e no estrangeiro, que nos escutam neste momento. Efetivamente é uma questão que tem-se vindo a falar já há algum tempo. Nós entendemos que Cabo Verde já atingiu um patamar de desenvolvimento razoável, que devemos no máximo evitar situações desta natureza. Do nosso ponto de vista, situações desta natureza já não podem estar a acontecer na administração pública cabo-verdiana, devido exatamente por um lado, aos índices que são publicados a favor do país, não é? Que granjeia o país a patamares de desenvolvimento mais elevado e de uma grande responsabilidade também noutras instituições, e sobretudo na responsabilidade da governação. E, portanto,
do país, por todos os lados. Portanto, nós entendemos que, de facto, sim, o INPS foi, foi um pouco longe demais. Não entendemos a falta de lisura no processo. Até eu, pessoalmente, levei esta questão ao Parlamento como perguntas dos deputados ao Governo. Perguntei ao Sr. Vice-Primeiro-Ministro sobre esta situação e, em resposta que tive, portanto, foi público, o Parlamento é público, o Sr. Vice-Primeiro-Ministro teria-nos respondido que o INPS é uma instituição responsável e o INPS podia efetivamente assumir as suas responsabilidades perante este leilão e o INPS está à altura de assumir as suas responsabilidades perante o mandato que lhe foi, portanto, que o Conselho de Administração, portanto, tem. De forma que, dito isto, o Vice-Primeiro-Ministro, eu até disse que lavou as suas mãos, portanto, procedeu como o Pilatos, não é? Lavou as suas mãos e deixou tudo na mão do INPS. E agora nós estamos a ver, com a reclamação efetivamente dos bancos, a pergunta que nós colocamos ao seu Vice-Primeiro-Ministro na altura era exatamente sobre esta reclamação e o processo que, portanto, que estava a decorrer do INPS juntamente dos bancos e isso também sobre a reclamação dos outros bancos. E agora nós deparamos efetivamente com este relatório, com este anúncio do relatório, como já se disse aqui, porque nós também ainda não temos acesso do relatório, que o INPS andou mal nesta matéria e que, portanto, o BCV, como uma autoridade reguladora, independente, julga procedente a reclamação, portanto, dos bancos nesta matéria. De forma que, portanto, de qualquer forma, entendemos que as instituições, o governo, devem assumir as suas responsabilidades. Quem indica o Conselho de Administração, portanto, do INPS é o governo, de forma que aí o governo deve assumir as suas responsabilidades. O mal já está feito, ainda bem que foi cortado pela raiz, não é? Como disse bem o Banco de Cabo Verde, mas já com mazelas, e o Banco de Cabo Verde defende mesmo que deve, portanto, é suscetível, a ação portanto, feita é suscetível de ser anulada, e que se houver, digamos, esta situação, se perceber esta situação, de acordo com o Banco de Cabo Verde, nós não vemos mal em anular efetivamente esta decisão do INPS, porque se está mal, está mal. Nós não vamos aceitar uma coisa que, portanto, uma ação, uma medida ou uma decisão que foi tomada errada, que ainda está a tempo de ser corrigida para, efetivamente, iniciar o processo todo de novo e com transparência possível, como disse bem, portanto, como relatou bem o Banco de Cabo Verde, que não houve transparência no processo. Nós, por isso que logo no início nós dissemos, nós não entendemos esta falta de lisura até hoje, portanto, nas nossas atuações, quando o Cabo Verde é conotado em diversos fatores, portanto, lá fora, não é? Lá fora, portanto, é conotado em diversos fatores como sendo um país transparente, que não há corrupção, e nós estamos a agir de forma contrária. De forma que esta nossa primeira intervenção, nós aguardamos pela segunda leva. Celso Ribeiro, a pergunta é esta, de facto, se surpreende ou não o comunicado que o Banco de Cabo Verde emite, depois, enfim, de também o INPS ter emitido um comunicado a dizer como teria sido feito o processo. Muito bom dia. Primeiramente, para agradecer a Rádio Nacional em nos proporcionar essa oportunidade de estar aqui para debatermos com os colegas João Luís da UCID e Julião Varela do PAICV, e aproveito para cumprimentar a todos e igualmente a todos os cabo-verdianos que nos estão a escutar no país e na nossa imensa diáspora, ao senhor jornalista, técnico Maruzinho, que está aqui a proporcionar-nos esse momento, e igualmente aos cabo-verdianos que nos estão a escutar. Para dizer que, perante este debate, eu acho que nós
Estamos agora num segundo momento, já o fizemos, tanto na televisão como aqui na rádio, onde tínhamos um primeiro momento que era da reclamação dos bancos e a pronta intervenção do BCV, e dizer que no dia 23 de dezembro, no dia 12 de dezembro de 2023, o BCV recebeu a reclamação dos bancos. E no dia 1 de março, após ter reunido todos os documentos, tanto dos bancos como do INPS, aqui eu vou ter que corrigir o meu colega Julião, porque o INPS não recusou entregar os documentos, porque o comunicado do BCV diz que todas as instituições, os bancos e o INPS colaborou ao fornecer as informações, o que suscitou a queixa dos bancos, e que se chegou à conclusão pelos bancos da intransparência do processo, é que alguns bancos, 4 na altura, nós já o tínhamos discutido aqui, portanto, alegaram falta de comunicação por parte do INPS de determinados pressupostos, determinados requisitos. Então, com base nessa queixa, o BCV atuou prontamente. E eu acho que aqui nós temos que reconhecer, eu já o tinha dito aqui, portanto, em nome da coerência, todos nós reconhecemos da outra vez que o BCV esteve muito bem. Atuou prontamente protegendo o nosso sistema financeiro, considerando que o NPS é o principal depositante do sistema e, consequentemente, qualquer perturbação no processo pode contaminar todo o sistema, e aí sim temos que reconhecer mais uma vez o papel preponderante, determinante do Banco Central neste processo. E a culminar agora com o relatório. O colega Julião disse, corroborado também pelo colega do João Luís, que nós ainda não temos acesso. Verdade, ainda não tivemos acesso ao relatório. Portanto, não devemos estar aqui a julgar, a extrair conclusões, a emitir opiniões com base no achismo. Então vamos aguardar com serenidade o relatório. Nós temos um comunicado que diz que, em função das informações disponibilizadas, tanto pelos bancos como o INPS, no segundo parágrafo do comunicado, diz que todas as instituições colaboraram e, consequentemente, produziu o seu relatório, porque o BCV é a instituição que tem por missão a manutenção e estabilidade dos preços e a promoção da estabilidade do sistema financeiro. Com isso quero dizer que está com todas as informações, muito mais que o NPS, que tem as informações de um lado que o levou a determinar aqueles critérios. Portanto, do meu ponto de vista, eu acho que aqui nós devemos ter serenidade e aguardar também a outra parte. Eu não estou aqui com isso defender o NPS. Plenamente de acordo com o colega João Luís, quando diz que devem ser assacadas as responsabilidades. Então, em função das informações disponíveis, ainda não estamos em condições para dizer que se esteve com má fé neste momento, porque eu acho que quem está à frente de uma instituição, eu tenho por princípio de defender que são pessoas idóneas, independentemente de pertencer ao partido A ou B ou C, tem a sua capacidade. E não é a única pessoa, nós temos um conselho diretivo que tem patronato, tem os elementos da sociedade e também os elementos que são indicados pelo governo. Portanto, nessa conjugação de conhecimento e de esforço, definem-se os critérios. Eu, pessoalmente, jamais ia julgar uma pessoa pelo facto de os critérios não é objetivo, não existe uma única variável para dizer que é este o caminho. Não. Eu, à frente de uma instituição, considerei que aqueles critérios eram os melhores. E ainda bem, temos uma outra instituição que é o árbitro, neste caso o Banco Central, eu estou a dizer não. Também para corrigir aqui o meu colega Julião, não é o Banco Central, porque o NPS tem uma outra tutela. O Banco Central atuou onde devia ter atuado, sobre os bancos. Parem até se analisar os critérios, porque quem vai contaminar, se acontecer qualquer coisa aos bancos, é todo o sistema financeiro que vai sentir prejudicado. E ali temos que reconhecer, sim, o Banco Central atuou muito bem, a tempo,
E só para dar um exemplo, nós devíamos parar. Aqui teve um papel preventivo. Porque se tivéssemos parado da forma como aconteceu com o Banco Central na altura, relativamente à posição do novo banco, hoje sim, podíamos estar aqui a dizer que tivemos um problema enorme no nosso sistema financeiro. Porquê? Porque o novo banco, por exemplo, só a título de exemplo, foi criado com um propósito e chegou-se à conclusão no final que não obedeceu a nenhum daqueles critérios. Porquê? Porque houve aqui algum laxismo, aí sim, do Banco Central na altura. Porque se tivesse atuado, acontecia a mesma coisa que estamos a viver agora. Corrigiu-se o processo e, neste momento, o NPS há de produzir o contraditório. E a partir daí, sim, vamos estar aqui para debater, agora com propriedade, e pedir que se saque a responsabilidade. E aí podem contar com o MPD, porque nós somos pela transparência, pela melhor gestão da coisa pública. Agora, não é pegar no descontentamento, na onda do momento, e fazer dessa como se fosse a realidade. Não. Nós, neste momento, BCV é a instituição mais preparada para o efeito, produziu um relatório. E como nós sabemos, todo o relatório carece de contradição na outra parte. O que eu apelo é que aguardemos com serenidade e tentamos, neste momento, sobretudo, para uma área que é tão sensível, que é o sistema financeiro, que ultimamente, perante este propósito, tem sido muito, muito atacado. Tem de terminar, Sérgio. E que em nada vai beneficiar o nosso sistema financeiro. E o Banco Central não disse também que não tinha os instrumentos para o acompanhar, porque senão não produzia o relatório. Todo instrumento é adaptável ao longo do tempo. Por isso é que tanto o FMI, nós temos, por exemplo, no passado, outras instituições da nossa sub-região, contactou o nosso Banco Central para desenvolver instrumentos que foram validados pelo FMI e que foi o FMI a recomendar a essas instituições. Neste caso em concreto, eu não creio crer que o banco, como se está aqui a dizer, que foi apanhado com as calças na mão, não. Preveniu, atuou e demonstrou toda a competência neste processo. Agora aguardemos com serenidade a outra parte. João Varela, o negócio foi interrompido na altura com o apelo dos bancos, o aconselhamento do Banco Central para que os bancos se abstivessem de participar nos leilões. Diz o comunicado que se não tivesse o BCV atuado, os riscos de uma desmobilização avultada de depósitos seriam à volta em torno dos 3,5 mil milhões de escudos. O seu colega João Santos Luís falava da necessidade de se assacar responsabilidades, concordo? Não, efetivamente. Agora, em primeiro lugar, preciso dizer que o colega deputado Celso está a dizer de forma clara que discorda do comunicado que o Banco de Cabo Verde publicou. E inclusivamente, fala, portanto, em contraditório, à espera de contraditório. O contraditório já terá sido exercido pelo NPS no quadro da auditoria. Portanto, o comunicado final, portanto, o documento final, o relatório final, que nós não tivemos acesso, porque não foi publicado. E o banco diz que não publicou por causa, portanto, o facto de estar sob o sigilo, enquanto sujeito, portanto, sobre o sigilo bancário. Portanto, não publicou. Mas o relatório do NPS já terá sido exercido para que o banco pudesse tirar conclusões no comunicado, portanto, que foi publicado, e que claramente o colega deputado Sérgio já disse que discorda, entre linhas disse que discorda, porque repara, nós não dissemos absolutamente nada que não esteja, portanto, no comunicado do Banco de Cabo Verde. Repara, o Banco de Cabo Verde disse que o NPS, instado para tal, recusou a disponibilização do regulamento dos leilões, assim como não partilhou previamente a fórmula de cálculo da avaliação das propostas, o que se afigura como sendo um procedimento que pode ser objetivamente qualificado como falta de transparência, o que não se mostra razoavelmente compatível com licitações promovidas por qualquer entidade, sobretudo quando ela é de natureza pública.
Comunicado do Banco de Cabo Verde. Diz também o comunicado que a falta de acesso prévio ao regulamento e a fórmula de cálculo não permite aferir com segurança a legitimidade dos resultados. E mais, diz também que os critérios, portanto, utilizados poderiam levar à seleção adversa, ou seja, a subjetividade, portanto, na escolha dos resultados. E disse, de facto, que caso não tivesse, o BCV, não tivesse feito a intervenção tempestiva, havia um risco, portanto, de acumulação de 3,5 mil milhões de escudos cabo-verdianos num único banco, portanto, que é extremamente complicado e que poderia pôr em perigo as regras prudenciais de um conjunto de outros bancos comerciais. Por conseguinte, negar isso é dizer claramente que discorda com as conclusões do comunicado do Banco de Cabo Verde. Portanto, não está a desmentir-nos coisa nenhuma, né? Está, de facto, a dizer que é contra portanto, aquilo que é o conteúdo do comunicado do Banco de Cabo Verde. Mas fala em relação ao Conselho Diretivo. Também o comunicado do BCV, portanto, não deixa claro que órgão é que tomou a decisão, portanto, para os leilões. E as informações vindas a público é que não foi o Conselho Diretivo, que de facto é o órgão com competências para deliberar sobre esta matéria. E que a decisão terá sido tomada pelo presidente, portanto, da Comissão Executiva. Portanto, nós só teremos informações concretas quando tivermos acesso ao contraditório já exercido, certamente, pelo INPS no âmbito da auditoria. A auditoria impõe isso. Qualquer auditoria impõe, portanto, que o contraditório seja feito para haver, portanto, um posicionamento mais equilibrado e razoável, portanto, das situações. Mas diz também que há claramente, portanto, a falta de transparência no processo. Questiona-se inclusivamente a racionalidade económica, portanto, do processo, tendo em conta que há determinadas regras que foram estabelecidas que poderiam pôr em causa, portanto, a racionalidade económica. Fala em outra tutela. De facto, o BCV não tomou posição relativamente aos indícios de favorecimento ou de conflitos de interesse. Transfere essa responsabilidade para uma outra entidade, neste caso a tutela, portanto, do INPS. Neste caso, portanto, o relatório é natural, ok? Mas você está a dizer, portanto, que não está, exatamente. Você se calhar não terá lido suficientemente, portanto, o comunicado do banco, ou então está efetivamente contra, não estava à espera, portanto, de um comunicado com esse teor e por essa razão, portanto, está, de facto, porque já tinha defendido em outros programas o apoio, portanto, à forma como o leilão foi feito. O senhor já tinha defendido isso. E o banco, portanto, está a dizer que efetivamente as coisas não correram bem e por isso interveio, mandou parar, portanto, por causa de intransparências detectadas. Mas também disse que não há regulamentos. Também o relatório do banco diz isso. Diz que reconhece que o BCV reconhece que só agora está a desenvolver, em colaboração com organismos internacionais relevantes, um conjunto de medidas macroprudenciais que visam mitigar os riscos de levar à concentração de fontes comuns de financiamento. João Varela, que é a situação que nós temos neste momento. Dizia há bocado que o INPS tem tutelas. Qual seria então o... A tutela é o Ministério da Família. Qual deve ser, no seu entender, o posicionamento da tutela chegado a este ponto? Não, neste momento, quer dizer, o que nos deixa aí intrigados é a ausência do pronunciamento do Governo. Repara, o Governo não pronunciou durante toda essa etapa. Apenas, portanto, disse que o BCV deveria fazer, portanto, a averiguação, já fez a averiguação e aparece, portanto, o vice-primeiro-ministro a dizer que agora vai tentar mediar o INPS e o BCV, o que é uma situação aberrante, extremamente grave, porque põe em causa, portanto, a independência e a autonomia do Banco de Cabo Verde. Certo. João Santos Luís, não há lugar ainda à tomada de posições por parte da tutela, no sentido de, se for o caso, responsabilizar? Não, primeiro dizer ao colega Celso que, portanto, o tema foi proposto, não é, portanto, nem o MPD, nem o CID, nem o PCV é que
indicou o jornalista o tema para, portanto, o debate, não é? Portanto, não. Ai do jornalista que faça isso, que aceite vossas propostas. Sim. Tem a ver porque o colega disse que não devemos extrair opiniões na base do achismo. Nós estamos perante uma decisão do BCV. Nós aqui, pelo menos o CID não está a extrair opiniões na base do achismo, como você disse, não é? E de forma que nós estamos perante um comunicado do Banco de Cabo Verde, nós somos responsáveis também, e nós não estamos aqui a formar opiniões perante achismos. É uma questão concreta, só que ainda não tivemos acesso ao relatório. Contradizer a própria pessoa. Não, você não tenho acesso, mas tenho acesso portanto, ao comunicado do Banco de Cabo Verde, a semelhança como você também tem acesso. Aliás, nós todos temos acesso. Até o próprio jornalista teve acesso, que agendou este ponto para nós debatermos um pouco mais. De forma que a questão de portanto, como quando diz que o MPD é pela transparência da coisa pública, portanto, nós não estamos a dizer o contrário, só que algumas atitudes têm demonstrado exatamente o contrário, não é? Portanto, você tem que, portanto, convir comigo que algumas atitudes do governo e portanto, algumas instituições têm demonstrado exatamente o contrário. Portanto, que não há transparência, portanto, em muitos processos que estão a decorrer no país. Nós, portanto, se quiser, até que eu posso aqui, portanto, dar algumas provas, não vou fazer isso porque estamos concretamente a falar sobre INPS e vamos falar sobre INPS. De forma que, de facto, a ausência do governo é muito estranho, não é? É o governo que indica o Conselho de Administração do INPS e de forma que, portanto, esta ausência de pronunciamento leva-nos a crer que o governo deixa tudo nas mãos do Conselho de Administração do INPS para que o INPS possa fazer a gestão como bem entender, portanto, dos recursos de todos os contribuintes cabo-verdianos que estão lá para ser, portanto, bem geridos, bem aplicados para promover, efetivamente, a sustentabilidade de uma instituição de proteção social como o INPS. De forma que achamos que, já agora, né, do achismo, que o governo deve ter intervenção nesta matéria e não concordamos também com o comunicado do vice-primeiro-ministro, porque o Banco de Cabo Verde exerce as suas funções de acordo com o artigo 92 da Constituição de Cabo Verde de forma autónoma, portanto é um regulador e, portanto, o Sr. Vice-Primeiro-Ministro não pode vir à comunicação, aliás pode até fazer o que bem entender, porque está perante uma maioria absoluta, faz o que bem entender e diz o que bem entender da forma como quer. E é o que tem vindo a fazer. De forma que o Banco de Cabo Verde entendemos que é uma instituição independente, de acordo com... e deve agir nos termos da lei e normas e os compromissos assumidos perante o seu estatuto. E, portanto, não pode, efetivamente, o Sr. Vice-Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças dizer que vai fazer sentar à mesa o Banco de Cabo Verde e o INPS para encontrarem soluções adequadas na gestão dos recursos. Isso não pode o Sr. Ministro de Finanças fazer e nenhum outro ministro, porque o Banco agiu correto, portanto, nos termos da lei e, portanto... Se o Sr. Ministro de Finanças tem que fazer sentar à mesa, é com o INPS e não trazer, portanto, a colação, portanto, o Banco de Cabo Verde, que é, como já dissemos, é uma instituição reguladora do sistema financeiro portanto, age em função, portanto, nos termos da lei. De forma que essa é uma questão que nós queremos que seja resolvida. Como nós dissemos inicialmente, a situação foi detectada. E, portanto, não há nenhum problema que se houve falta de transparência logo no início do primeiro leilão e agora foi detectado esta avaria, esta situação e agora a situação terá que seguir os passos ou terá que iniciar de novo o processo para que todos estejam em pé de igualdade e concorram em pé de igualdade e com transparência, com a apresentação dos documentos de suporte, etc., para que a situação seja de forma transparente e os recursos de INPS sejam geridos
de forma transparente e de forma a não colocar em causa, portanto, o dinheiro dos contribuintes que estão lá depositados. Celso. Não, rapidamente para dizer que o que eu disse eu reafirmo no primeiro debate, e todos nós, quem está aqui a contradizer é o colega Julião, porque todos nós concordamos com o processo. Nós sabemos que o processo, o leilão, o que é que nós estamos aqui a debater? Com o processo. A forma como foi feita? Não a forma, o processo. É um procedimento A rentabilização. Não, mas é isso, o processo. É o processo. É o processo. Agora, o caminho. Está explicado. Por isso é que eu estou a dizer, eu li muito bem o relatório e percebi a profundidade do relatório. Agora, quando o senhor... Não, eu não discorrei. Eu não discorrei e afirmei aqui na minha intervenção que o BCV, e volto a reafirmar, esteve muito bem. Agora, os colegas Julião, ao ler os parágrafos, omitindo outros, demonstra claramente que teve acesso sim ao relatório, mas não percebeu o relatório. Porque o que leu exatamente é o que diz que são os mecanismos apresentados pelos bancos para que o BCV desencadeasse a auditoria. Tudo o que leu é o porquê que os bancos consideraram que o processo foi intransparente. Portanto, não, mas não é o que o BCV concluiu. Constatou. Não. Deixa eu terminar. Eu não te interrompi, não fica nervoso. Leu o relatório, mas não teve alcance de perceber o relatório. Desculpa dizer isso, mas é o que demonstrou aqui ao ler os parágrafos. E as pessoas todas podem ler à vontade. Todo mundo consegue ler, até um miúdo de quarta classe. Agora, o que você leu aqui não conseguiu o alcance do que leu. Porque o que leu é exatamente os motivos que desencadearam a suspensão e, consequentemente, a auditoria. Disse uma outra inverdade, porque neste momento estamos no primeiro processo, no primeiro momento. O BCV recolheu as informações dos bancos e do NPS, produziu o relatório, enviou o relatório a quem de direito para produzir o contraditório. É a auditoria. No segundo leilão. Não, mas deixa eu terminar, exato. Mas por isso é que eu estou a dizer. É a primeira vez. Não, estamos a falar de um caso concreto, do relatório. A auditoria tem 3 momentos. Recolha de informação, que foi o que fez. Produção do relatório. Contraditório. Neste momento estamos no contraditório. O relatório já existe. Não, mas como é que... Não, mas o senhor... Mas aí está o achismo. É o resultado final. Não, o comunicado. Do BCV. É o resultado final. Não tem aqui nenhuma conclusão, porque vai-se devolver ao presidente para... Não podia ser divulgado o comunicado. Como não? Não. Vai-se devolver ao NPS. O comunicado é o resultado da auditoria. Vamos continuar. Vai-se devolver. Mas não quero perceber, portanto não tenho nada, mas eu tenho que explicar isto à opinião pública. Neste momento estamos na fase da devolução à presidência para apresentar os elementos para contrapor os argumentos do auditor, que neste caso é o BCV, e consequentemente a produção da conclusão. O que nós estamos a fazer aqui, porque o senhor até disse, informações que veio ao público, é o tal ditado, flá do flá. Onde é que estão essas informações? Você de facto não leu o relatório. Onde é que estão essas informações? Você não leu o relatório. Não, mas eu estou a ajudar a perceber o conteúdo do relatório. Ainda continuo a ler. Lê. Provavelmente até o final deste debate vai conseguir. Portanto, tudo o que leu e tudo o que tentou produzir aqui é com um único propósito. Confundir. Aqui não vamos dar tempo ao tempo. Porque confundir, o relatório é público. O colega João Luís ficou ofendido, mas eu peço desculpa, porque o que eu disse é o seguinte: com base no achismo, porque ainda não temos a versão final, estamos a pedir a cabeça e a responsabilização. E eu disse aqui, nós somos os primeiros a apoiar a responsabilização em todos os atos onde se consegue identificar o culpado. Não vamos fugir. Nós estamos aqui e eu estou a dizer na comunicação social pública, e sempre foi o nosso papel. Agora, dizer que estamos a dizer uma coisa e fazer outra, então os organismos internacionais que nos colocam onde nos colocam não merecem a nossa credibilidade? Se vocês não respeitam, nós respeitamos as instituições nacionais e internacionais. Por isso é que eu digo,
com o achismo. Relativamente ao posicionamento do senhor vice-primeiro-ministro, eu ouvi também com atenção. E até pode dizer que eu não ouvi. Não. Vamos aqui em instantes Não. Mais uma vez. Vamos aqui em instantes passar as declarações do Sr. Vice-Primeiro-Ministro, depois a gente começa. Foram feitas, os outros colegas fizeram sem a passagem. Portanto, eu quero. Depois pode passar à vontade. Mas deixa eu concluir o meu raciocínio. Conclui. O que ele disse é que, face aos novos elementos, pelo menos é o meu alcance, nós temos aqui os 2 elementos: posição do NPS, posição do BCV. Sendo o processo, todos estamos de acordo, a rentabilização dos fundos do NPS, por que não sentar e definir um critério convergente para se atingir esse fim? Foi o que foi dito. Portanto, dizer aqui que é intervenção, que é interferência, não creio crer, porque é muito claro o papel do Banco Central e também o papel do INPS. O senhor disse, e bem, tutela do INPS, Ministério da Família e Ministério das Finanças, e Ministério das Finanças completa essa parte, e o Banco Central é independente, é autónomo. Portanto, aqui não há nenhuma interferência. Agora, tentar encontrar a conciliação de algo que nos é comum e que todos nós estamos de acordo para o funcionamento, para a dinâmica da nossa economia, eu acho que aqui não há intervenção nenhuma. Bom, somente para trazer... Só quem não conhece é que diz que há uma tentativa. Não conhece o funcionamento do mercado, você conhece pode tudo, dizer à ninguém vontade. conhece nada. Em função da sua intervenção demonstra claramente isso. Sim. Você conhece. Desculpa lhe dizer isso. Você conhece. E é funcionário do BCV, imagina. Arrogância. O debate, Não é. Deixa explicar. Mas o debate deste ponto foi Agora não é ficar agendado. a contaminar com enverrados. O debate deste ponto foi Você agendado. pode defender o que quiser. Tendo em conta Está a dizer um que comunicado. o conteúdo do comunicado é em verdade. Não. Julião Varela, Celso Ribeiro e João Santos Luís. O debate foi agendado tendo em conta um comunicado do Banco de Cabo Verde emitido na sexta-feira, portanto, dando conta daquilo que são os resultados da investigação feita, portanto, ao processo de leilões do Banco do INPS. O Vice-Primeiro-Ministro já reagiu, como dizia há instantes. Vamos escutar o depoimento de Olavo Correia para depois os seus comentários. Então, com esse parecer do BCV, estamos a analisar, vamos chamar o BCV, vamos chamar o NPS e o Governo também na mesa e vamos tentar otimizar as recomendações e criar aqui um quadro em que todas essas preocupações possam ficar salvaguardadas. Primeiro, rentabilizar os ativos da melhor forma. Segundo, utilizar os ativos da NPS para investir na economia cabo-verdiana e para ajudar no investimento na economia cabo-verdiana. Em terceiro lugar, garantir as condições para que continuemos a ter um sistema financeiro estável, solvável, um sistema financeiro bem regulado, um sistema financeiro que garanta a confiança em relação aos seus depositantes, não é? Então, todos esses objetivos devem ser salvaguardados, mas não é, digamos, função apenas do Conselho Diretivo do NPS. Tem de ser uma função que resulte da articulação dessas 3 entidades. Banco de Cabo Verde, por um lado, o NPS, Conselho Diretivo, por outro lado, enquanto órgão de administração, e o Governo enquanto tutela, entre aspas, do NPS. Estamos a ultimar análise do relatório do BCV e nos próximos dias estaremos aqui a chamar essas entidades todas para podermos depois garantir o pós e saber como é que nós podemos otimizar e conciliar essas várias perspectivas num quadro de absoluta transparência e para servir o bem comum, mas também olhando para a solvabilidade e a própria modernização do sistema financeiro cabo-verdiano. Julião Varela, o que é que terá que obrigatoriamente sair deste encontro, portanto, de que falava o Sr. Vice-Primeiro-Ministro para que o problema fique resolvido? Não, antes disso, portanto, do colega Celso, que ainda, portanto, está à espera de um relatório final, não é? Considera, portanto, que ainda estamos num processo, se calhar, a meio, portanto, para exercício de contraditório, de facto, chamar a atenção dele para o conteúdo do relatório, mais uma vez, do relatório do BCV, em que diz claramente, no que diz respeito à análise dos processos de leilões, não obstante o facto desta não ser tornada pública na íntegra, até pelo dever de sigilo profissional a que o Banco Central tem enquanto sujeito, este entende que deve informar o mercado das principais conclusões / recomendações da avaliação efetuada.
Por conseguinte, veja que está a fazer, portanto, uma leitura interesseira relativamente a isso para confundir a opinião pública de que o processo não está concluído, portanto, e que deveremos ter outro relatório. Mas veja, nós preocupa-nos essa intervenção do Sr. Vice-Primeiro-Ministro, porque, por um lado, porá em causa, portanto, a autonomia do Banco Central, que é a autoridade reguladora e monetária, portanto, desta matéria, e que não tem que estar submissa, portanto, às ordens e orientações do Governo. A outra preocupação tem a ver com a rentabilização dos fundos do ONPS. Portanto, o ONPS tem um conselho de administração, também tem autonomia financeira para aplicar os seus fundos e rentabilizar os seus fundos. Portanto, nós sempre dissemos desde o início que o ONPS deve procurar formas, portanto, para rentabilizar os seus fundos. Neste caso está em causa cerca de 20 milhões de contos que são ociosos, que neste momento praticamente não rendem. Portanto, a preocupação do ONPS é encontrar formas, portanto, de fazer rentabilizar esses fundos. Por essa razão é que recorreu, portanto, ao leilão, que é uma forma normal, tradicional, portanto, de se fazer a rentabilização, só que deparou, portanto, com um conjunto de circunstâncias, para além das insuficiências que já foram detectadas, portanto, a ausência do enquadramento legal, portanto, para esse efeito, portanto, que é uma responsabilidade do banco. E agora, portanto, estamos a ficar preocupados quando o Vice-Primeiro-Ministro diz que é necessário que o ONPS invista na economia. Nós ficamos preocupados porque temos tido exemplos de várias formas em que o governo tem estado a usurpar dos recursos do ONPS e, portanto, para fazer outras políticas. Repare, por exemplo, portanto, os recursos utilizados para a Covid-19, portanto, em que o governo recusa a devolver esses fundos. Portanto, se é normal que num primeiro momento seja necessário recorrer aos recursos do ONPS para satisfazer as necessidades do fundo da Covid, a verdade é que também da Covid nós viemos a ficar a saber que afinal o governo não consumiu 9,2 milhões de contos arrecadados no âmbito da Covid. Significa que não tinha necessidade, ou aliás, depois desta operação, está em condições de devolver, portanto, os recursos ao ONPS. Não devolve, portanto, esses recursos, mete o ONPS em diversos outros negócios, nomeadamente a compra dos títulos mobilizados da mobilização financeira, portanto, no qual o Trust Fund, que deveria ser uma responsabilidade do governo, implica o ONPS nesta operação, implica o ONPS, portanto, na compra do fundo da pensão do Banco Comercial do Atlântico, ou seja, impõe ao ONPS um conjunto de responsabilidades e agora, mais uma vez, quer intervir, portanto, no sentido de definir qual é a aplicação financeira, portanto, que o ONPS deve fazer para rentabilizar os seus fundos. Portanto, nós ficamos extremamente preocupados, portanto, com esta situação e chamamos a atenção, portanto, das autoridades. O Banco de Cabo Verde tem poderes legais, tem autonomia legal para agir de modo próprio, portanto, e evitar que haja intervenção, portanto, do governo nesta matéria. Por quê? Porque o governo tem interesse nesta matéria. Tem interesse, portanto, em ingerir nesta matéria, porque é uma forma, portanto, artificial, de manter baixas as taxas de juro e, portanto, esconder a dívida pública. Portanto, quando efetivamente envolve o ONPS nessas operações e instrumentaliza, entre aspas, portanto, o Banco de Cabo Verde, dando orientações para determinadas medidas, portanto, tem interesses que efetivamente são perniciosos, não é, para a economia, e neste caso, de forma clara, pode prejudicar, pode pôr em risco a sustentabilidade do sistema de segurança social. De maneira que isso nos preocupa grandemente e, portanto, vamos estar atentos a acompanhar o desenrolar deste processo, porque se o NPS, o relatório do Banco de Cabo Verde, considera finalmente que as regras prudenciais, portanto, dos bancos atualmente, portanto, está acima da média, significa que é normal que o ONPS recorra a instrumentos dessa natureza, portanto, para fazer rentabilizar os seus fundos, conseguir rentabilizar nos bancos que pagam mais. Mas nós não temos enquadramento legal e neste momento estamos a ver claramente que o governo não está interessado que isso aconteça para poder esconder, portanto, para mitigar as taxas de juro e também para esconder a dívida pública.
João Santos Luís, o que é que terá obrigatoriamente que sair deste encontro para que a situação se melhore? Não, primeiramente, dizer ao colega Celso Ribeiro que sabemos que nas suas intervenções ele mostra que sabe tudo, não é? E nós estamos aqui para aprender com ele. Portanto, nós não temos problemas nisto. Obrigado. Como ele sabe tudo, nós, na nossa humildade, queremos aprender com ele. Mas o problema é que, portanto, o mais importante disto é que o país avance com transparência e com lisura, o que em alguns aspectos não tem acontecido. Indo diretamente a este comunicado do Sr. Vice-Primeiro-Ministro, nós também, portanto, acompanhamos com alguma preocupação, ouvimos com alguma preocupação, com muita preocupação, porque aqui vemos claramente a intenção do governo a intrometer nas decisões do BCV. É claro, isto é claro, porque o BCV é simplesmente, como disse o colega que acabou de intervir, é um órgão independente que atua com base nos termos da lei. E, portanto, o governo não pode vir querer colocar o BCV na mesa juntamente com o INPS para ver a decisão, para, digamos, avaliar ou analisar a decisão tomada pelo BCV, portanto, nesta matéria. Nós estamos a pedir prudência por parte do governo, propriamente do Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Ele sabe disso, porque já foi governador do Banco de Cabo Verde, sabe quais são as competências e sabe que não pode, digamos, fazer intromissão desta natureza. Se terá que chamar a atenção, se terá que trazer à mesa, portanto, exatamente o INPS, que é o próprio governo que indica o Conselho de Administração do INPS, a aconselhá-lo a fazer uma gestão criteriosa e uma gestão transparente dos recursos do INPS, que são os recursos de todos os contribuintes cabo-verdianos. De outro lado, dizer que, portanto, nós não espantamos que o INPS tem sido a Caixa 2, foi no governo do PICV e agora está sendo, portanto, continuou sendo a Caixa 2 no governo do MPD, portanto, de forma clara, é no INPS que os governos vão lá, portanto, buscar recursos para fazer outras coisas e nunca mais devolvem, como disse bem o colega que acabou de intervir, e depois, quer dizer, o INPS, portanto, é uma instituição que tem a responsabilidade de garantir a sustentabilidade do sistema de proteção social, portanto, dos seus associados. De forma que é preciso ter em conta isso. É preciso que o governo devolva, porque o governo também é patronato, é preciso que o governo devolva os recursos do INPS, portanto, que foi lá buscar em determinados momentos, para que o INPS tenha as condições e tenha as condições de gerir bem os seus recursos. Os recursos do INPS, como já disse, são recursos de todos os cabo-verdianos, não é? E o INPS podia efetivamente estar a pagar melhor os seus reformados. Nós sabemos que a apresentação há critérios bem definidos, mas podia perfeitamente estar a trabalhar no sentido de aposentar, por exemplo, trabalhar na reforma, aposentação dos marítimos aos 60 anos, que nós temos vindo a falar desde há muito tempo, mas todas as vezes manifesta que há estudo, fez estudo e nunca mais ninguém viu o estudo, e diz que pode pôr em causa a sustentabilidade do INPS, mas portanto, as atuações do governo junto do INPS nunca porá e nunca irá pôr, portanto, em causa a sustentabilidade do INPS. Só para ver, portanto, o INPS tem os seus recursos, e os recursos do INPS são os recursos dos contribuintes cabo-verdianos, repito, que devem ser geridos com critérios e com transparência. Entretanto, portanto, volta e meia o governo faz do INPS a Caixa 2, prejudicando portanto, essa boa gestão que nós todos queremos, nomeadamente, como eu já disse, portanto, o colega Celso também sabe, portanto, proporcionando aos marítimos que possam reformar aos 60 anos devido às condições, ao desgaste que estes têm, portanto, quando exercem as suas funções.
Celso Ribeiro, portanto, este encontro que o Vice-Primeiro-Ministro já disse que vai agendar com estas duas instituições é para produzir resultados. O que é que poderá sair dali? Ou é um encontro somente para preocupações? Ficou aqui pela declaração que passou, todos nós ouvimos, que aqui não há nenhuma interferência e nem intenção para interferir. Portanto, eu agradeço as palavras elogiosas do colega João Luís, mas eu não posso estar aqui sentado e ouvir tantas acusações que não faz sentido e dizer, se para si isto é arrogância, eu não sou, portanto, o seu julgamento passa-me ao lado. Para dizer que o PICV só é transparente quando está na oposição. E PICV, pela intervenção do colega Julião Varela, quer governar sem ganhar as eleições. Meus senhores, as instituições deste país têm funcionado e com avaliações positivas, nunca vistas. Por isso, eu acho que nós devemos, pelo menos, reconhecer os factos. E uma palavra que eu reti do senhor Vice-Primeiro-Ministro: vamos otimizar. Vai ao encontro do que eu acabei de dizer aqui. Se vamos otimizar é porque existem pontos de partidas em que em algum momento há divergência. Se o objetivo é rentabilizar, como todos nós aqui já o dissemos, por que não? Em vez de... Porque o comunicado do BCV também não diz que o processo é para matar. E é com base neste comunicado, e eu acho que aqui esteve muito bem, em dizer que vamos otimizar. Se todos nós temos esse interesse, o BCV fez a sua parte intervindo junto dos bancos, a tutela junto do NPS, e consequentemente eu acho que não é responsável dizer que foi apenas o presidente que tomou essa decisão. Então que apresente esses factos. Se existe essa conclusão, se tem esses elementos, claro que é uma interferência, porque não apresentar queixa a quem de direito? Porque se é apenas o presidente, eu não creio crer. Então onde estão os outros elementos? Colega Julião, por amor de Deus. Agora, dizer que nós que nomeamos, etc. E no passado? O que é que aconteceu quando saiu o pagamento do advogado, quase 1000 contos, na gestão, na altura o PSV era o governo? E voltar com esses assuntos da Covid, mais natural. Em todo o mundo, a segurança social é para acudir os cidadãos. Mas em todo o mundo esses recursos foram devolvidos. Não, mas o senhor nunca já falou isso várias vezes. Nunca conseguiu apresentar provas que não se fez, não se aplicou os recursos da Covid. Já debatemos os relatórios, vem com a mesma falácia e nunca apresentou o relatório do Tribunal de Contas. Também nunca conseguiu apresentar esses supostos valores que estão obscuros, estão em parte incerta. Nunca conseguiu apresentar. Então, eu acho que esses discursos... Está claro, nós já o falamos várias vezes. Portanto, não é um momento. Havíamos de discutir, se quer agendar, vamos discutir isso. Mas só que nunca conseguiu. Fala, e não me diz onde é que... Porque eu acho que não é um momento. Portanto, uma outra falácia que são situações... Isso é que vocês às vezes ficam aqui ofendidos. São situações que não se aplicam hoje. Nem na Venezuela, nem em Coreia do Norte. O que acabou de dizer... Quem o disse isso, se calhar ainda tem essa ideia comunista. Porque ao dizer que a procura de remuneração mais elevada nos depósitos bancários vai contra o interesse, ou que... Foi o que o senhor disse. Não, você não entendeu. Foi contra... Não, leu ali um documento, e eu sei que leu um documento e também, senhor. Eu volto a dizer, não percebeu. Volta a ler esse documento. Não é verdade. Então volta a ler esse documento. Portanto, disse que a procura de remuneração mais elevada nos depósitos atenta contra o interesse do governo. Não... Foi o que o senhor disse. O governo não está interessado que neste momento, portanto, o NPS faça esses investimentos então, para não pôr em causa. O governo é que não está interessado. Mas isso é uma falácia. O governo não está interessado. Porque veio logo para manter, portanto, as taxas de juros. Tem um documento que ainda volta a dizer, não percebeu. Porque ao dizer isso, e dizer que deixa caminho aberto... Essa é uma teoria económica, meu caro. Não, mas que não percebe. Essa é uma teoria económica. Mas contradiz ao dizer, eu vou lhe dizer que não percebe, contradiz dizendo o quê? Que deixa caminho aberto ao NPS
para ir à procura em qualquer sítio. Você está a fazer muita confusão. Não, mas é o que leu. Não percebeu absolutamente Mas isto não se aplica hoje então está a nem fazer na uma Venezuela, confusão nem na propositada. Coreia do Norte. Propositada Por isso eu daquilo acho que eu que essa teoria que está a aplicar, vai lhe dizer em que livro leu essa teoria, porque não se aplica. Não se aplica. Por isso, eu acho que debate aqui... que está a fazer, não é? Não Portanto, debate. dizer Leu um aquilo documento em que não disse percebeu o que é que para tirar leu. as suas conclusões. Por isso, Portanto, é um para debate. concluir, para dizer Não, que aqui não há interferência nenhuma. E eu volto a reafirmar. Chegou-se à conclusão que o processo estava inquinado pelos bancos. O Banco Central fez o seu papel, produziu agora um documento. Quem participou? Quem participou nos leilões? Mas quem orientou os processos? O processo é os bancos ou o INPS? Mas quem é que chegou à conclusão? Quem é que vai participar? Quem é que vai participar? Sinceramente, Sérgio. Não, sinceramente é que o senhor está aqui no debate, ainda não chegou ao debate. Sinceramente. Portanto, O processo deve ter sido os apanhado bancos, por este ao debate entrar... a esta manhã. Bom, E não preparou. Deixa-me terminar. Conclui para a gente poder Os bancos avançar para outro ponto. apresentaram a reclamação, eu volto a repetir o processo, apresentaram a reclamação perante o leilão. BCV atuou muito bem, mandar parar, fez a averiguação, produziu-se agora o relatório. Que você discorda. E então, não, eu não discordo do relatório. O relatório tem todos os... Porque o BCV tem todos os instrumentos para averiguar a saúde financeira do nosso sistema. E, consequentemente, fez e produziu um relatório. Vamos aguardar. Agora, Vamos não é passar aqui vir cá neste ponto para apresentar essas teorias de Vamos que passar o para o governo ponto não quer que se dois. aplique porque tem rendimentos e que coloca em causa a dívida. Qual teoria económica Vamos passar não para existe? o ponto 2 deste Leia o debate. O documento Primeiro-Ministro que não anunciou a criação de uma nova empresa autónoma dedicada aos transportes aéreos interilhas. Luís Coelho Silva falava em Lisboa sobre a retoma dos voos interilhas por parte dos transportes aéreos de Cabo Verde, que, conforme disse, será seguida da criação de uma empresa autónoma dedicada ao setor. Coelho Silva explicou que a visão de longo prazo do governo envolve a criação de uma nova empresa pública, independente da TACV, dedicada exclusivamente ao transporte aéreo interilhas. A autonomização desta empresa será a próxima fase do nosso plano estratégico. Queremos garantir uma operação eficiente e focada nas necessidades específicas do transporte interilhas. Fim de citação. Vamos começar por si, neste segundo ponto, João Santos Luís. É este o caminho que se deve seguir, criação de uma nova empresa para tratar dos transportes aéreos interilhas? Não, é dizer que faça as decisões, as políticas atabalhoadas deste governo no setor de transportes, não é? Portanto, tanto aéreo como marítimo, neste aspecto, o governo mostrou claramente que as políticas de transporte, neste particular aéreo, foram más políticas tomadas para servir os cabo-verdianos. Face a esta situação e face à pretensão do governo em desenvolver o turismo em Cabo Verde, o governo, depois de tantas chamadas de atenção, depois de tantos prejuízos que este setor de transporte aéreo tem dado às agências marítimas, agências de viagens que querem trazer, portanto, turistas e não há conectividade, ou há uma conectividade muito deficiente, faça reclamações de todos os lados e faça necessidade de, efetivamente, criar as condições para que haja uma circulação, para que haja uma conectividade melhor, o governo tinha duas opções. Ou investir no TICV, ou então, porque veja que o governo tem 30%, o Estado de Cabo Verde tem 30%, portanto é o acionista que tem 30% das ações nos TICV. E, portanto, duas opções, ou investir no TICV, ou então fazer com que os TACV volte, efetivamente, mais uma vez,
portanto, a operar nos voos domésticos interilhas. De forma que, eu repito, é uma situação em que o governo, de facto, não soube e não tem políticas bem definidas para o setor de transporte em Cabo Verde. E isto mostra-se claramente, não é? Dorme-se hoje, portanto, sonha-se e amanhã, logo cedo, há uma outra decisão. Esta decisão não deu certo, há aqui uma série de experimentações, não é? Para ver a qual é que, portanto, qual é que vai ficar e qual é que vai dar certo para o país. Não pode ser assim. O governo foi eleito, tem a responsabilidade de governar e deve ter uma política coerente, uma política eficaz no setor de transportes, neste caso no setor de transporte aéreos, para que o país possa estar ligado das ilhas, para que as ilhas possam estar ligadas umas às outras e para que possa promover um melhor desenvolvimento do turismo, já que o setor de turismo, portanto, é o setor que contribui para o produto interno bruto com a volta de 25%, e de forma que este setor tem condições de contribuir com muito mais de 25% para o setor, para o PIB, mas o governo, com esta política desastrosa em termos de transporte, efetivamente não consegue. Vamos a ver se é desta. Estamos aqui para ver os resultados desta operação e, portanto, logo então nós passaremos a opinar, portanto, mais vezes, porque nessa matéria nós já opinamos muitas vezes e o governo é um governo teimoso, um governo que está assentado em cima da sua maioria absoluta, é um governo teimoso e não dialoga, não ouve com os outros atores políticos, e é por isso que nós estamos nesta situação. Ora toma-se uma decisão, ora toma-se outra decisão, e nenhuma destas decisões tem, portanto, beneficiar o país. Para que os ouvintes possam entender melhor, portanto, a OCIT aconselha ou desaconselha a criação desta empresa? Não, por isso é que eu disse, o governo tinha tinha duas opções: ou investir no TICV, ou então resolver o problema através ou trazer o TACV para os voos domésticos. Criação ou não de uma empresa, portanto, outra empresa de voos domésticos, esta é uma decisão que, portanto, cabe ao governo. Nós não somos contra, queremos ver se assim, portanto, dará certo. Celso. Primeiramente, para dizer que um governo que toma medidas e tem coragem de mudar quando se conclui que as coisas não estão bem, demonstra claramente que defende o interesse público e que o principal propósito é defender o interesse da população cabo-verdiana. Mas, relativamente à situação dos transportes, nós já o debatemos bastantes vezes e aqui nós temos que situar os momentos, porque não é dizer que a situação não está boa e dizer que, pronto, o governo não está a fazer nada, mas nunca fazer referência ao ponto de partida e, consequentemente, onde é que nós chegamos. Portanto, pegando aqui na palavra do meu antecessor, dizer que relativamente à procura turística por viagens, e demonstrou que não estávamos a ter uma resposta da operadora aérea doméstica, e com base nessa situação o governo decidiu intervir, aceitando a proposta dos TACV de operar nas linhas domésticas recorrentes a uma aeronave da Air Senegal. Ponto de partida. Neste momento, contrariamente ao que... Por isso é que é fuga em frente. Qualquer momento de descontentamento, qualquer situação de descontentamento, é dizer que nada está a funcionar. Ninguém está a dizer que estamos no ponto ótimo. Não. Todos nós estamos preocupados com a situação de transporte e temos batido para que a situação não continue da forma como está. E o governo, nós temos que reconhecer, tem feito o seu papel. Até 2019, antes da Covid, a situação estava no bom caminho. E os dados demonstram isto. Pela primeira vez, a nossa balança comercial foi positiva, com um contributo muito grande do setor dos transportes e toda a área conexa.
Portanto, face à situação de 2020, em que todo mundo, mesmo as grandes companhias, e nós assistimos todos os dias as companhias a desaparecerem e irem para a falência, foi o que aconteceu. Cabo Verde também não é um mundo à parte. Cabo Verde somos ilhas, sim, mas estamos no mundo global e, consequentemente, sofremos as consequências do que aconteceu em 2020. Até 2019 tivemos momento com 7 aviões a operarem. É um facto. E, como eu disse, com resultados positivos. Agora, dizer que é um retrocesso ou não, eu não considero. Eu considero que é uma boa medida, porque o governo tem por função garantir a conectividade entre as ilhas. E aqui eu agradecia que ficasse aqui um ponto bem claro. Ou as pessoas não querem que se opere nas ilhas, porque com esse discurso de dizer que não está bem, não está bem, não está bem, então vão ter que dizer, ou fechamos ou deixamos TACV. E foi o que nós decidimos, porque nós tínhamos a opção em 2016 e fechar. Porque o que é que nós encontramos? Em 2016 encontramos uma empresa moribunda. E se hoje estamos a dizer que não temos ligação interna, porque é que nunca, quando o PACV diz que não temos ligação interna, não complementa com a informação? Porquê? Porque nós tivemos 2 ATRs praticamente pagos, e o que é que se fez naquela altura? Mandou. Isto aqui que é ato lesivo para os interesses dos cabo-verdianos. E tivemos, em função da dívida colossal da altura, o grupo de apoio orçamental a dizer que não estavam em condições de meter mais dinheiro dos seus contribuintes se não se fez nada com os TACV. Portanto, nós nunca devemos situar por interesse próprio, porque temos apenas um único interesse, que são as eleições, dizer que não, analisamos sempre no ponto onde as coisas não estão a funcionar e dizer que resumir tudo como se nada está a funcionar. Eu acho que, salvaguardando o interesse público, salvaguardando a conectividade entre as ilhas, o governo aqui encontrou uma boa solução, porque todos nós estávamos a queixar da ligação interna. E, consequentemente, agora que já se encontrou uma solução, com sinais claros que podemos ter uma solução de longo prazo, todos vão dizer que não é o caminho. Porque eu percebo particularmente o PACV, porque o PACV em 2016 interiorizou-se que perderam as eleições por causa dos transportes aéreos. Mas o único culpado, se isso aconteceu, foi o próprio PACV, que devolveu os ATRs que podia estar hoje a servir os cabo-verdianos, que permitiu que o avião ficasse na Holanda preso, e, portanto, não tem nada a ver. Vamos aceitar a realidade. Certo. Vamos vangloriar com os resultados. Não se percebe porque é que nós temos um partido que faz um discurso de bota abaixo. Significa que não está a pensar jamais em governar este país. Porque governar este país, do nosso entendimento, não é destruí-lo para depois voltar pensando que com isso vai ganhar as eleições e governar o país. E o que é que vai encontrar para governar? É a pergunta que fica. Obrigado, Sérgio. Julião Varela, portanto, o PACV, fosse o PACV, enverdaria por este caminho de criar mais uma empresa neste momento? Já lá chego. Em primeiro lugar, era para pedir ao colega Celso que fosse ler os documentos, o historial dos transportes aéreos, nomeadamente TACV, porque há muitas informações que não batem certo. Repara uma coisa. Veja, vamos situar em termos temporais. Portanto, o MPD ganhou as eleições em 2016, março, né? Tomou posse em maio. E, portanto, fez toda a campanha eleitoral normal, viajou de ir para as ilhas que quiser, sem nenhum problema. Portanto, só em 2017
é que mexeu, portanto, na rota doméstica. Só em 2017. Portanto, em finais de 2017, portanto, é que retirou os TACV da rota doméstica e entregou, portanto, a uma companhia privada, neste caso, a Binter. E haviam os 2 ATRs. De 2016 até 2017, os 2 ATRs estavam cá. Portanto, é falsa a informação que continua insistentemente a dar de que o PCV vendeu os 2 ATRs. Não foi o PCV que vendeu os ATRs. Repara, em 2017, nós tínhamos ATRs cá. O que aconteceu, portanto, com os ATRs? Os ATRs tiveram ao serviço dos TACV até serem descontinuados. Vocês é que venderam. Vocês é que entregaram, portanto, os ATRs. Repara, o que é que aconteceu com os ATRs? Em 2014, no quadro da reestruturação que estava em curso relativamente aos transportes aéreos, optou-se, portanto, por deixar de ter posse relativamente a esses ATRs. Transformou-se aquilo que efetivamente era propriedade nossa por um regime de leasing. Está a ver? E nós continuamos com esses ATRs em regime de leasing e permaneceram até 2017, em que vocês decidiram descontinuar, portanto, os voos domésticos. Está a ver? Relativamente, portanto, aos voos internacionais, isso só aconteceu em 2019. Você disse que tudo antes de 2019 estava mil maravilhas. E que só depois de 2019 e 20, por causa da Covid, é que a situação, portanto, complicou. Veja, só em finais de 2019 é que se fez a privatização, portanto, do TACV internacional. Você está a ver? Portanto, veja que em termos temporais, as informações que tem não batem, portanto, e são facilmente desmentidas. Mas repara uma coisa. Efetivamente, o PICV vinha preparando um processo de reorganização, portanto, dos TACV. E tinha estudos realizados, o MPD encontrou estudos realizados em que se previa uma TACV doméstica para assegurar, portanto, os voos internos, uma TACV internacional, portanto, para continuar os voos internacionais, um serviço de manutenção, o serviço de handling já tinha sido, portanto, retirada, né? Portanto, para a ASA, já tinha vindo, portanto, o spin-off para a ASA, e propunha-se, portanto, a manutenção dos postos de trabalho, de centenas de postos de trabalho neste contexto. Portanto, tudo isso foi desmontado pelo MPD. E agora o que é que nós temos? Nós temos, portanto, uma situação extremamente complicada, em que deixamos, portanto, de ter transporte aéreo interno praticamente. Por quê? Por causa da decisão mal tomada do MPD, portanto, de descontinuar os TACV doméstico. E agora tem que pedir desculpas aos cabo-verdianos. Tem que reconhecer o erro que fez. Porque, portanto, durante todo esse período, nós estivemos condicionados, portanto, relativamente à mobilidade interna. E o MPD, portanto, estriba-se em estatísticas, mas é bom, nós transportamos X número de passageiros e esquece dos outros que não foram transportados pela inexistência, portanto, de oferta. Aliás, agora o Primeiro-Ministro já reconhece que a procura, portanto, que havia uma repressão no mercado. Porque, efetivamente, portanto, a oferta, portanto, não era suficiente para atender a todas as necessidades, portanto, dos cabo-verdianos. Portanto, nós já tivemos concorrência, portanto, no mercado doméstico. Já tivemos TACV com Alcioner. Já tivemos TACV, portanto, a Binter, inclusivamente, entrou no país na governação do PICV. Portanto, numa situação em que, do nosso ponto de vista, era perfeitamente normal que houvesse concorrência, portanto, a nível do mercado doméstico. Portanto, o MPD diz que não, portanto, concedeu em regime de monopólio de facto, portanto, a uma companhia, e neste momento, portanto, está a voltar atrás. E falta explicar, portanto, a retoma da rota doméstica pelos TACV, se vai ser em regime, para já, temos uma companhia que já disse que vai continuar, portanto, que é a Bercifly, TICV, vão continuar no mercado, vamos ter TACV, o governo, portanto, já disse que vai ter uma nova companhia. Significa que, se o Estado tem, neste momento, 30% na TICV, vai criar uma outra empresa, portanto, as duas ficarão a fazer concorrência. Quer dizer,
o Estado é acionista em 30%, portanto, da TICV, vai ter 100% na outra companhia e as duas vão fazer concorrência, portanto, no mercado doméstico. Portanto, de uma maneira geral, nós queremos que o governo neste momento não tem outra saída, de facto, não tinha outra saída, senão trazer TACV para o mercado doméstico. Porque a qualquer hora poderíamos ter, portanto, um apagão, um blackout em termos de transporte aéreo. E TACV, portanto, uma vez toda a experiência acumulada e as facilidades, portanto, que tem, portanto, de certificação, estava mais à mão para, de facto, corresponder, portanto, às medidas que o país necessita neste momento. De maneira que nós encaramos que é uma atitude, é uma decisão que obrigatoriamente tinha que ser tomada, portanto, não havia outras alternativas, mas faltam, portanto, esclarecimentos. Para já há contradições entre o ministro da pasta e o senhor primeiro-ministro, né? Portanto, fala-se que o contrato com a Air Senegal é um contrato definitivo. Entretanto, fala-se, portanto, na criação de uma nova empresa. Portanto, o país quer saber, de facto, o que é que se vai fazer. Tudo isso porque o país foi sujeito a grandes transtornos, a grandes prejuízos, a custos elevadíssimos. O governo já gastou dinheiro, portanto, quase dá... Nós há dias estivemos a fazer as contas entre dinheiro injetado desde 2019, 2018, 10,9 milhões de contos por dia. Em 2019, 6 milhões. Depois passou a injetar via avales e garantias, que neste momento ultrapassa os 46 milhões. Portanto, significa que o governo já injetou dinheiro a mais e neste momento não temos um serviço, portanto, que dê garantias, sobretudo para responder ao mercado turístico, né, que está a sofrer. As agências de viagem queixam, portanto, por todo o lado, por causa do sistema de transportes que não dá garantias e que acaba por condicionar todo o processo do desenvolvimento deste país. João Santos Luís, tem preocupações também com relação aos números? Com certeza. Não, veja, é por isso que nós inicialmente dissemos que o setor, as políticas do setor de transporte são políticas atabalhoadas. Veja o que é que o colega Celso Ribeiro diz na sua intervenção. O GAU disse que não estava em condições de meter o dinheiro dos seus contribuintes nos TACV e por isso o governo teve de tomar medidas com os TACV. E agora? O governo não está a meter dinheiro nos TACV? Continua a meter o dinheiro dos contribuintes, portanto, nos TACV e não resolveu o problema. Agora, Levi Salomão, se fosse o CID a tomar esta decisão sobre transportes aéreos, tomava uma decisão melhor. Porque este governo, o governo do Ulisses Correia e Silva, de facto... Quer partilhar com os ouvintes a decisão que o CID tomava? Com certeza, vou dizer. O governo do Ulisses Correia e Silva, como eu disse, o ministro ou o primeiro-ministro dorme, deita à noite, dorme, levanta, pensa uma medida, levanta logo cedo e é esta medida que vamos aplicar. Depois, no dia seguinte, deita na sua cama novamente, apanha o seu sono, acorda, não é esta medida, é esta outra medida. Quer dizer, e assim é que tem acontecido. O governo, com 30% nos TICV, a melhor medida que o governo devia ter tomado era investir nos TICV. Trazer os TACV para voos domésticos não é uma boa opção, não é uma melhor opção, menos ainda a criação de uma nova empresa. Está a ver? O governo não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. O governo tem que admitir que falhou 100% nas políticas de transporte do país. Nesta encruzilhada, como eu disse inicialmente, tinha duas opções. Ou investir, que se fosse o CID a tomar esta decisão, investia nos TICV, que o Estado já tem 30% de ações, não custava. Era investir. Como acionista, tenho 30%, vou investir mais um pouco mais e dar à empresa condições para operar em melhores condições nos voos domésticos. E não criar... Porquê é que acha o CID que o governo não investe nos TICV? Isso somente o governo, aqui representado pelo colega Celso Ribeiro, é que pode explicar porquê que o governo não investe. Portanto, tendo 30%, porquê que o governo não investiu nos TICV para criar as condições, portanto, da circulação entre as ilhas de Cabo Verde, não é? Isto somente o governo pode explicar, porque, como eu já disse e tinha dito na minha intervenção, portanto, é um governo que não dialoga e toma as decisões que bem entender, porque está
está, digamos, assentado, está suportado por uma maioria absoluta de deputados que todas as decisões que levar, os deputados avanam com a cabeça que sim. Podem até ser decisões que põem em causa, portanto, digamos, o país. E lá estão os deputados a abanar a cabeça que sim. Isto tem acontecido no Parlamento. Nós não temos dúvidas em dizer isto. Portanto, não estão lá os deputados do MPD, neste momento, a suportar o governo, não estão lá para defender o país, estão lá para defender as decisões do governo. E já disseram isto várias vezes. Portanto, eu repito, transportes aéreos, que estamos aqui a discutir, vai de mal a pior. O governo ainda tem tempo de arrepiar o caminho, o Sr. Primeiro-Ministro tem tempo de arrepiar o caminho, para não criar uma outra empresa, para não trazer os TCV de volta, mas investir, portanto, nos TICV, lá onde já tem 30% de ações. Sérgio, tem explicações para isso? Não, relativamente a esta última intervenção do colega João Luís, demonstra claramente que são as palavras preferidas aqui foram irresponsáveis e não tem nenhum conteúdo, porque ele desrespeitou os deputados da nação. E se calhar eu devolvo essas afirmações, porque governar no banco, como o senhor está aqui a fazer, porque foi-lhe pedido para apresentar a solução, não tem uma, só apresenta defeitos. É o seu. Não, governar no banco. O senhor está aí sentado no banco, não tem noção do que é governar, porque ao preferir essas palavras, demonstra claramente que não tem noção do todo do país. Porque o governo tem a sua política. Não é porque o senhor, quem dorme, sonha e pensa e de manhã diz, é o que o senhor acabou de fazer aqui. O que representa que não reúne as mínimas condições para ser deputado e muito mais para liderar um partido político. Porque ao fazer essas afirmações irresponsáveis, desrespeitando os próprios colegas, demonstra que não tem nível. Agora, continua porque nunca vai ser governo. Nunca vai ser que não é isso que acontece no Parlamento. Nunca vai ser governo neste país, portanto, tem a legitimidade para fazer essas afirmações livianas, como acabou de fazer. Agora, para dizer o seguinte... Mas prove que não é isso que acontece no país. Vocês estão lá para apoiar as políticas do governo e não para defender o país. O governo decidiu na implementação da obrigação de serviço público, em que definitivamente, o que é que ele está a fazer aqui? Reconhece que a mobilidade entre as ilhas e a operação ainda deficitária e que há necessidade da apresentação da prestação de um serviço público de qualidade. Portanto, nós estamos aqui no mesmo caminho. Agora, não reconhecer que o que houve no passado foi a pandemia que quebrou isto e ainda continuamos a ter esse reflexo. Para responder ao colega Julião, quando diz que nós tínhamos os aterros, sim, saímos em 2001. Estão aqui também, são dados. E o senhor os tem, presumo que sim. Tínhamos 13 aterros, quase pagos. Quem os vendeu? O que é que vocês fizeram com eles? PICV. Explico. Depois, tivemos também essas companhias, Alcioner e outros. O que é que aconteceram a essas companhias? Vai responder. Portanto, em 2016... TSV registrou um déficit operacional nos transportes domésticos de mais de 35 milhões de euros. Ou seja, 6 milhões de euros ano. Jamais vamos voltar a 2016, colega. Portanto, para lhe dizer que o que é que aconteceu aos ATRs? Devido ao incumprimento das obrigações contratuais, que aconteceu em 2014, início de 2015, 2 ATRs 72.500 da TACV adquiridos em 2017, pagos em mais de 75%, como já disse aqui, passariam a ser propriedades do TACV perante uma ação e um ato lesivo para os interesses públicos e que foi assumido pelo próprio primeiro-ministro de então, que quando entrava nos aviões da TACV eram funcionários ou as pessoas que não foram públicas essas afirmações, ou vais dizer que não é, não foi preferido pelo primeiro-ministro de então. Portanto, dizer que o caminho que nós estamos aqui nós temos de facto a TICV, existem dados que demonstram qual é a situação atual e se nós estamos aqui a reclamar porque o governo teve a humildade de reconhecer que a situação dos transportes, nós estamos aí para bater palmas e nem estamos aí para corroborar também com as informações infundadas que muitas vezes vocês apresentam. Não, nós somos responsáveis
E nós estamos aqui para defender, sim, o interesse dos cabo-verdianos. E defendemos uma política que foi defendida pelo governo do MPD e pelos deputados do MPD. E exigimos e estamos, para terminar, dizer o seguinte: toda essa pressa, todo esse barulho, mas nunca vão dizer que ainda estamos a meio do segundo mandato. Temos tempo para aplicar as nossas políticas e melhorar a condição dos cabo-verdianos. Encontramos um país moribundo a todos os níveis, a nível dos transportes marítimos, acidente todos os dias. Estamos no ponto ótimo? Não. Mas agora temos previsibilidade, temos atenção sobretudo aos passageiros e a nível dos transportes aéreos. Encontramos e herdamos a situação que herdamos 35 milhões de euros, o que corresponde a 6 milhões de euros anuais. E, consequentemente, perante toda a situação, já tínhamos um caminho traçado, temos uma política e hoje continuamos firmes na implementação dessa política. Ao decidirmos a implementação da obrigação de serviço público, estamos a reconhecer que a situação é ótima e que é fundamental a ligação entre as ilhas. E é com este propósito que estamos a atuar com políticas consistentes para melhorar e ir aprendendo com os erros do passado. Uma garantia certa: jamais voltaremos à situação que nós encontramos em 2016. Não faz sentido investir na TICV? Não é não fazer sentido investir na TICV. Nós temos um mercado que é livre. Contrariamente a que vão apregoando monopólio, de facto, monopólio, aqui nós temos um mercado que é aberto e concorrencial. Já apresentei aqui exemplos de Alcioner e outras companhias que tiveram. E o governo, perante os dados, perante as evidências que tem, decidiu implementar uma nova estratégia, um novo rumo, mas nós temos aqui uma garantia. Temos as duas companhias a atuarem aqui e, consequentemente, a darem mais qualidade e mais segurança e mais previsibilidade à ligação entre as ilhas, que é a principal preocupação, a manutenção da ligação entre as ilhas. Sr. Varela, não faria sentido investir na TICV tendo o governo 30%, como diz o João Luís? Veja, de facto, o Cabo Verde está com um grande problema. Porque enquanto o governo não reconhecer, portanto, que fez opções erradas e que efetivamente estamos numa situação extremamente difícil e caótica, portanto, em matéria de transportes aéreos, não tomará as medidas adequadas para resolver o problema. Portanto, enquanto continuar a fazer comparações com o passado, inclusivamente utilizando informações deturpadas, portanto, informações que não correspondem à realidade dos factos, portanto, permaneceremos nesta situação. Porque, de facto, como eu disse, os ATRs em 2014 pertenciam, portanto, ao país, mas o governo, no quadro da reestruturação, exatamente para aliviar a pressão financeira que tinha, vendeu e fez leasing, portanto, com esses aparelhos. E neste momento a prática internacional que existe no domínio dos transportes aéreos é via leasing, portanto não se compram aparelhos. Você tem facilidades, portanto, de ter os aparelhos que quiser via leasing. Portanto, foi essa a opção que se fez. E nesta altura, se analisar as contas dos TACV em 2014, chegará à conclusão de que foi o melhor ano, portanto, em termos de desempenho económico e financeiro. Teve um resultado positivo de 1.500.000, não é? E aliviou a dívida pública, portanto, essa operação em 2014 aliviou a dívida pública, portanto, do país. Mas, de facto, quer dizer, a situação não melhorou, caro Celso. Veja que os TACV, em 2018, teve um resultado negativo de 3.000 milhões de contos. Em 2019, 6.000 milhões de contos. E, neste momento, tem um passivo de cerca de 12.000 milhões de contos. Portanto, é só a somar. Por conseguinte, quer dizer, do ponto de vista financeiro, não há nenhuma melhoria com a situação. Capital próprio, se nós não temos nenhum aparelho, não temos. Repare, nós não temos nada. Então fala do capital. Mas repare, nós não temos nada. Portanto, repara, nós não temos voos, portanto, para os principais países onde tínhamos assegurado, portanto, nomeadamente a ligação com
os cabo-verdianos na imigração, não temos voos internos e, quer dizer, não se pode falar de um serviço de transportes, portanto, neste momento. Relativamente à questão da obrigação do serviço público, estava também, efetivamente, no estudo que vocês encontraram. Se tivéssemos tido... Nós perdemos as eleições. Não, mas eram 15 anos. 15 anos, repara, eu disse, a partir de 2014 nós iniciamos o processo de reorganização e vocês encontraram tudo pronto, todo estudo realizado, descontinuaram e agora estão a regressar ao passado para retomar, portanto, aquilo. Estão a retomar esse estudo, porque regressar até a TACV doméstico, quando disseram que jamais iriam fazer isso, que jamais, portanto, iríamos ter concorrência, quer dizer, é extremamente complicado. Que o mercado cabo-verdiano não comporta concorrência, né? Neste momento já se fala em concorrência. Você já disse que nós temos 2 companhias, não temos apenas uma que neste momento faz voos, apenas uma. Portanto, a entrada dos TACV será uma segunda companhia, portanto, e passaremos a ter concorrência. Mas falta clarificar aqui, e não havendo obrigações de serviço público, como é que ficam as Ilhas do Fogo, Maio e São Nicolau, para os quais neste momento a TACV não vai operar. Portanto, como é que fica? Não tendo obrigação de serviço público, se a outra companhia se recusar, portanto, a fazer viagens para essas ilhas, como é que... para a semana vai ser assinado contrato com a ligação a todas as ilhas. Por isso é que vocês apressaram. Apressaram não, quer dizer, é o anúncio que foi feito. Não. O anúncio que foi feito até agora é que, efetivamente, os TACV apenas irão operar para as ilhas, portanto, onde temos aeroportos internacionais. Vocês todos não vai operar. Dizer, portanto, deita por terra para a semana. Essa falácia vai ser... Qual falácia? Que as outras ilhas vão ser ignoradas. Através de TACV? Todas as ilhas vão ser ligadas. Para a semana... TACV? Vai ser, sim. Vai ser TACV? Para a semana vai ser assinado. Não, diga, pode. É uma informação importante. Não, mas para os cabo-verdianos e para... procuraram a informação. Na altura certo os cabo-verdianos vão saber, porque os cabo-verdianos acreditam. Mas o governo não pode sonegar informações. Pessoas que falam, não sonega. Mas fala com propriedade, com objetividade. Não é o vosso tempo que é o tempo da governação. O tempo da governação é quem está a governar. O nosso tempo é de fiscalizar as ações do governo. Com objetividade. Fiscalizar com objetividade que não estão a fazer. E indicar, portanto, claramente os erros, no primeiro os dia, atropelos, portanto, da governação. Vieram todos, o Presidente da República, o PSV, a dizer que as outras ilhas não. Não, calma. É isso, a realidade. Mas é para a semana. Não é. É para a semana. Vais ter essa garantia. Repara, é para a semana. De dizer que ainda não entrou. Não entrou. Então, portanto, qual é a pressa? Mas repara, se as pessoas precisam viajar e você não tem, não existem, portanto, neste momento, nenhum operador, portanto, não pode acontecer. Então, para que vai dizer que as outras ilhas não estão ligadas? Não estão ligadas. Não existe operador. Se você já disse que é para a próxima semana. Se você disse que não existe operador, como é que vai estar ligado? Já estamos a chegar ao fim do programa de hoje. João Santos Luís, as suas últimas considerações para fecharmos o debate. Tem muito bem. 1 minuto e meio. Muito bem. Não, é dizer que, portanto, as palavras aqui proferidas pelo colega Celso Ribeiro, eu devolvo a procedência. Eu devolvo a procedência exatamente porque as pessoas não conseguem ouvir a verdade. E a verdade é aquilo que nós dissemos aqui. Se o colega Celso acha que, portanto, por ter dito a verdade não tem condições de ser deputado, então eu devolvo a procedência, como eu disse. Veja, para terminar, sabemos que os TICV têm três aparelhos registados. Nós perguntamos, neste momento estão a operar somente um. Mais tarde, se vier os 3 aparelhos estiverem a operar, o que vai acontecer no TACV? O TACV doméstico vai manter? Perguntamos. Por isso, nós continuamos a dizer, a criação de uma nova empresa não é solução. Não é solução. Os TACV para voos domésticos não é solução. A solução é investir no TICV, visto que o governo tem o Estado de Cabo Verde tem 30%, portanto, portanto, nas ações, na estrutura acionista dos TICV. Portanto, tomemos decisões certas, tomemos decisões que sirvam da melhor forma os cabo-verdianos e a economia cabo-verdiana. Portanto, como eu disse, são medidas paliativas, pensadas de forma breve, que não servem o país. E isto é que está a acontecer, portanto, no setor de transporte. Muito obrigado. Sérgio Ribeiro.
As últimas considerações, 1 minuto e meio. Pronto, estamos a chegar no final deste debate e consideramos que, da nossa parte, contribuímos para explicar a opinião pública relativamente ao dossiê INPS e, igualmente, à situação dos transportes. Nós estamos aqui, de facto, para trabalhar para os cabo-verdianos. Nunca dissemos que estamos, relativamente à situação dos transportes, numa situação ótima, mas também ignorar o que é que nós encontramos e o momento que nós passamos, particularmente da Covid, onde todas as companhias paralisaram e todas as companhias do mundo foram injetados recursos incomensuráveis para a sua retoma, e eu acho que neste momento estamos no bom caminho para resolver, e analisando o orçamento de Estado, onde nós temos aí valores, e a principal preocupação deste governo, e o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Vice-Primeiro-Ministro já o disseram várias vezes, que a nossa principal preocupação é a resolução do problema dos transportes, e fazer essa análise apenas analisando o momento quando nós temos alguma perturbação, algum problema no país, não é ser sério e não é contribuir para o desenvolvimento deste país. Nós estamos a desempenhar o nosso papel com toda a seriedade para contribuir efetivamente com a nossa exigência e com o nosso rigor, que o governo continua a trabalhar arduamente para a resolução de um problema que é reconhecido por todos. Agora, não reconhecer em todo momento a situação em contrário, a situação errada, que os responsáveis de então reconheceram publicamente, meus senhores, não estão a demonstrar que não têm condições para governar este país. Estamos no segundo ano do mandato, não querem apressar o fim da ação deste governo, que tem trabalhado arduamente, apesar das conjunturas, seca severa, Covid e outros, mas estamos a responder com assertividade e com políticas assertivas na resolução do problema dos cabo-verdianos. E, relativamente aos transportes, eu volto a repetir, reconhecemos que nós estamos num momento ótimo, mas estamos a trabalhar e vamos conseguir resolver o problema dos transportes dos cabo-verdianos, que é a nossa principal preocupação. Julião Varela, as últimas. Claramente, portanto, o governo deve reconhecer que falhou em toda a linha, portanto, em matéria de transportes aéreos e transportes marítimos. Transportes aéreos, sobretudo se pensarmos na parte internacional, portanto, a privatização não deu certo. O governo foi obrigado a recuar e a renacionalizar a empresa, depois de ter gasto milhões de contos, portanto, com a privatização. Portanto, aumentamos a dívida pública por causa, portanto, desse erro. A nível nacional, a descontinuidade, portanto, do setor doméstico mostrou-se claramente que foi um erro. Neste momento é preciso repor a situação. 8 anos depois, o governo não pode continuar a lamentar da situação encontrada, porque teve tempo suficiente, já teve recursos suficientes, portanto, para resolver o problema. O importante é que, de facto, as medidas a serem tomadas agora devem ser assertivas para evitar, portanto, que o país continue, portanto, a drenar recursos, portanto, para depois não haver resultados. Nós temos setores importantes, portanto, que estão a ser prejudicados, nomeadamente o setor do turismo. Portanto, os operadores turísticos, as ilhas estão a ser prejudicadas por essa falha de mobilidade interna, aérea, portanto, e marítimo, de maneira que o governo, portanto, deve assumir as suas responsabilidades, cumprindo, portanto, as promessas que fez de que iríamos ter, portanto, a mobilidade assegurada, portanto, um serviço de transportes previsíveis. Não é o que temos neste momento, de maneira que esperemos que agora é preciso que o governo ponha a mão na consciência e corrija os erros, portanto, que tem tomado até agora para repor, portanto, a situação nesta área dos transportes, portanto, a nível daquilo que o país necessita para o seu desenvolvimento. Os senhores, resta-me agradecer a vossa presença e disponibilidade. Recordo que recebi em estúdios aqui na Praia todos os representantes dos partidos políticos: João Santos Luís da UCID, Célos Ribeiro do MPD e Julião Varela do PSV. Foi o Direto ao Ponto de hoje. Regressamos para a semana com mais uma edição. Boa tarde. Direto ao ponto. O debate livre de ideias, a visão dos... Direto ao ponto.